Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Jesus diz assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nós começamos no domingo passado a falar sobre falsos mestres e seus ensinos. E nessa noite, dando continuidade, nosso tema é falsos mestres, como reconhecê-los? Não basta saber que eles existem, nós precisamos saber como iremos reconhecer os falsos mestres para não sermos enganados por eles. Vocês se lembram? Semana passada nós lemos lá em Mateus no capítulo 24, Jesus começou o seu sermão dizendo, cuidado para que ninguém os engane. Se lembra disso? E aqui no Sermão do Monte é interessante que mais uma vez, você prestou atenção no primeiro versículo, 15 que lemos? Jesus começa dizendo assim, cuidado com os falsos profetas. Jesus está nos dizendo mais de uma vez, é preciso ter cuidado. Cristo e os apóstolos, em todo o Novo Testamento, alertam diversas vezes a igreja em relação aos enganadores, aos mercenários que estão se multiplicando, exatamente como Jesus falou que seria. O perigo de ser enganado, de se desviar da palavra, da sã doutrina, de trocar a verdade de Deus pela mentira do diabo, é real e cada vez maior. Há uma frase interessante do pastor Paulo Júnior, coloque aí para nós, Ney. Apostasia não é igreja vazia, mas cheia de falsos mestres e doutrinas. Tem gente que pensa que apostasia é quando fechou a igreja, não sobrou mais ninguém, todo mundo ou morreu ou se desviou. Mas a igreja pode estar cheia de apóstatas. Por quê? Se o que está sendo ensinado não é a palavra, se são falsos mestres que estão ensinando, isso já é apostasia. Então, guarda essa frase, apostasia não é igreja vazia, mas cheia de falsos mestres e doutrinas. A Bíblia diz, queridos, que a igreja primitiva, a igreja de Atos, perseverava na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos, que é o ensino de Cristo Jesus. E Jesus disse lá em Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, perseverar no quê? Perseverar nessa palavra, perseverar nessa fé, no evangelho que nos foi revelado por meio de Jesus. Amém, queridos? Em Hebreus está escrito que é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido,
para que jamais nos desviemos. Se você não prestar muita atenção à palavra que está sendo pregada, quando vem um vento de doutrina, esse ventinho já faz você balançar. E alguns já caem por causa de um ventinho de doutrina. Nós precisamos saber, queridos, como reconhecer os falsos mestres e os seus ensinos, para quando ouvirmos, não absorvemos o que não vem do Senhor, para que não sejamos enganados e jamais nos desviemos dessa palavra. Amém? Em primeiro lugar, para você reconhecer o falso profeta, você precisa saber o seguinte: os falsos profetas não são ovelhas de Cristo. Jesus diz assim no versículo 15: eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus está dizendo que eles se parecem ovelhas, que eles se vestem como ovelhas. Isso significa que eles falam como ovelhas, têm sotaque de ovelhas, têm linguagem de ovelhas, têm até cheiro de ovelha, mas por dentro são lobos. Jesus está falando aqui sobre líderes, não apenas sobre o rebanho. Os verdadeiros pastores, queridos, aqueles que foram chamados por Deus, têm o propósito de conduzir, direcionar, guiar, cuidar do rebanho do Senhor, como um pastor faz com as suas ovelhas. Por isso Jesus usa a linguagem do pastor e das ovelhas. E é claro que o pastor que trabalha tempo integral na igreja, que está à disposição da igreja em tempo integral, a Bíblia diz, ele é digno do seu salário. É exatamente o que Paulo diz lá em 1 Timóteo: digno é o obreiro do seu salário. E ele está falando ali sobre os pastores. Mas o propósito dos verdadeiros pastores não é o salário. Eles foram chamados por Deus para instruir e pastorear a igreja. Por isso o propósito deles não é lucrar, mas servir o povo de Deus. Estou falando dos verdadeiros pastores. Mas enquanto isso, os falsos profetas, os falsos pastores, são chamados aqui por Jesus de lobos devoradores. Ao contrário dos verdadeiros pastores, os lobos vivem para se servir do rebanho. Ao invés de servir o rebanho, eles querem se servir, devorando e se aproveitando das ovelhas. Então, fique atento para que você reconheça quem são os falsos mestres, os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas. É como se eles usassem uma fantasia de ovelhas. Eles fazem de tudo para se parecer com os verdadeiros pastores, já que o seu objetivo é enganar o povo. Paulo diz em 1 Timóteo, falando sobre esses homens, 1 Timóteo 3, versículo 5, tendo aparência de piedade. Eles parecem pessoas piedosas, mas negando a eficácia dela. E Paulo diz, destes afasta-te. Meu irmão, a ordem da palavra, afaste-se dessas pessoas, afaste-se dos falsos líderes, ou eles vão enganar você. Algumas pessoas pensam, queridos, que os hereges, que os falsos mestres, coitadinhos, eles estão só equivocados, é que eles não entenderam direito a palavra de Deus, por isso estão ensinando algumas coisas erradas. Pensam que eles são inocentes em relação às heresias que ensinam, mas não é o que Jesus diz, sabia disso? Jesus diz que eles não são ovelhas, que eles são lobos. Então, não se engane, não fique com dó dos falsos mestres. Tenha pena daqueles que estão sendo enganados por eles. Veja o que Pedro diz na sua segunda carta, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo,
como também surgirão entre vocês falsos mestres. Essa é a primeira parte do versículo. Esse versículo é grande, por isso está dividido em 2 slides. Volta à primeira parte. Veja bem, houveram falsos profetas no passado. E Pedro diz, e haverão outros, falsos mestres. Aqui fica claro que falsos profetas e falsos mestres é a mesma coisa. Primeiro Pedro chama de falsos profetas e depois de falsos mestres. O versículo continua, estes, os falsos mestres, introduzirão secretamente heresias destruidoras. Veja o resultado do ensino dos falsos profetas: destruição na vida da igreja, destruição na vida de pessoas que estão sendo enganadas por eles, chegando a negar o soberano que os resgatou. Você acha que eles são inocentes? Que eles estão só equivocados? Eles apenas não entenderam direito a palavra ou o evangelho. Eles chegam a negar o Senhor Jesus, negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O fim deles será destruição, Pedro diz. Versículo 2, muitos, essa é a parte mais triste da história, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. As pessoas veem as coisas terríveis que eles fazem, e por causa disso, deixam de crer na igreja de Cristo Jesus. Deixam de crer nos verdadeiros profetas de Deus, porque pensam, tá vendo? São todos assim, são todos iguais, são todos mercenários. Olha só o que eles fazem no versículo 3, em sua cobiça, meu irmão, é isso aqui. Tais mestres os explorarão com histórias que inventaram, não com a palavra, mas com histórias que eles mesmos inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Agora, quando fala de cobiça, eu vou trazer uma outra versão, a versão João Ferreira de Almeida diz assim, início do versículo 3 apenas, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Para o falso profeta, você, a igreja, é um negócio, é um meio de enriquecer, é um meio de ganhar dinheiro. A nova tradução na linguagem de hoje, nesse mesmo versículo ainda, diz assim, em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. O que esse versículo está nos mostrando, queridos, é que o principal objetivo dos falsos mestres é lucrar, ganhar dinheiro em cima da boa fé, ou mesmo até da ingenuidade de algumas pessoas que acreditam neles, que não percebem que eles são lobos disfarçados de ovelhas. Quando você vai a uma loja, está lá um dia de liquidação, de vez em quando coloca alguém fantasiado, você já viu lá? Alguém fantasiado de um bicho de estimação, cachorro, um coelho, se for Páscoa vai ter alguém vestido de coelho da Páscoa. Você por acaso já se confundiu e achou que era um coelho de verdade? Aconteceu isso com você? Se tiver alguém fantasiado de ovelhinha lá, você acredita, olha uma ovelha aqui na loja? Não, né? Mas quanta gente que vê os falsos mestres vestidos, fantasiados de lobo e acredita, ou melhor, fantasiados de ovelhas, quando são lobos, e acredita que eles são ovelhas. Ah, que ovelhinha bonitinha. Mas são lobos. Não seja ingênuo. Por isso Jesus disse, eles são lobos devoradores, e eles querem devorar até o que está na sua carteira, no seu bolso. Não brinque com os lobos, eles são perigosos, e as suas heresias, Pedro diz, causam destruição. Falsos mestres, queridos, são insaciáveis em relação ao dinheiro. Sabe por quê? Porque o tesouro deles não está no céu. O tesouro deles está aqui mesmo na terra. E é por isso que tanto eles falam sobre dinheiro. Você já foi em algumas igrejas que só se fala sobre dinheiro? Todos os cultos, a pregação é sobre dinheiro. Tem igrejas que são 30 minutos levantando a oferta. É uma pregação para levantar a oferta.
Porque se você não der, meu irmão, o gafanhoto vai alcançar você. Se você não der, irmão, você vai ficar no vermelho. Você vai ficar na pior. Você vai morrer de fome. O diabo vai roubar, o devorador. O devorador é ele mesmo que está falando. Que só fala sobre dinheiro. Se você for uma igreja onde se fala mais sobre dinheiro e prosperidade material do que sobre a sua vida espiritual, você já encontrou um falso profeta com a sua falsa igreja. Fuja de lá. Fuja de lá. Você já encontrou um lobo vestido de ovelha. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo no capítulo 6. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. O que você quer aprender com alguém que nada entende? Cheio de orgulho, ensinando com palavras fingidas. E aí no versículo 5, falando ainda sobre esses homens, Paulo diz assim: pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade, ou seja, o evangelho, é fonte de lucro. Eles pensam que a igreja, que o evangelho, que a pregação é fonte de lucro. Pessoas que estão cobrando cachê para pregar. Você sabia que tem um monte por aí? Você faz o convite para o pregador, para o evangelista, primeiro você tem que depositar o cachê, depois ele vem. E muitos cantores de música gospel fazendo a mesma coisa. Olha, pague primeiro, que eu adoro depois. Se você pagar em dobro, eu adoro em dobro também. Será que isso é o evangelho de Jesus? Será que é isso que Jesus fazia? Será que é isso que Jesus nos ensinou a fazer? Queridos, os lobos querem devorar tudo o que puderem, inclusive o seu dinheiro e a sua conta bancária. Não tenha dúvida disso. As ovelhas correm grande perigo quando dão crédito aos lobos, aos falsos mestres, quando se deixam seduzir por seus ensinos mentirosos e heréticos. Não se engane, eles não estão equivocados. Eles estão fazendo o que decidiram fazer: enganar as pessoas, se aproveitar das ovelhas, se aproveitar da boa fé de muita gente que neles acredita. Por isso, entenda, número 1, eles não são ovelhas de Cristo. Eles não estão em Cristo. Eles podem falar no nome de Jesus, como nós lemos aqui. Eles podem expulsar demônios no nome de Jesus. Eles podem até fazer milagres em nome de Jesus, mas não são de Jesus, não são ovelhas de Cristo. Em segundo lugar, Jesus nos ensina que os falsos mestres não produzem bons frutos. Jesus fala disso a partir do versículo 16, mas no versículo 18 Jesus diz assim: a árvore boa, ele faz aqui uma comparação, como se cada líder fosse uma árvore, cada profeta, cada mestre fosse uma árvore. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Ou seja, o mestre bom, o profeta bom, vai dar frutos bons, mas o falso profeta, o falso mestre vai dar maus frutos. Assim, Jesus diz no versículo 20, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Meu querido, você precisa aprender a olhar os frutos. É fundamental aprender a reconhecer os frutos para saber se a árvore é boa ou ruim. De vez em quando a gente encontra isso, literalmente. Me lembro que uma vez visitando a avó da minha esposa, lá no Mato Grosso do Sul, havia no quintal dela 2 árvores, 2 pés daquela frutinha que agora eu me esqueci o nome. Acerola. 2 pés de acerola. Os 2 pés eram enormes, 2 pés de acerola como eu nunca vi daquele tamanho. E as acerolas pareciam ótimas, mas uma dava acerola doce e a outra árvore só dava acerola
azeda que parecia um limão. Plantadas no mesmo quintal, no mesmo terreno. Uma dava um bom fruto e a outra dava um mau fruto. Mas não dava para saber qual era ruim olhando para a árvore. Aí eles me falaram, essa aqui é docinha, essa aqui não. Olha só. Como é que você vai conhecer? Olhando para o pé de acerola? Não. Provando o fruto. Quando você vai ao mercado, se você quer levar bons frutos para a sua casa, você precisa aprender a reconhecer o que é um bom fruto e o que é um fruto ruim. Tem gente que leva fruta podre para casa. Fruta horrível, estragada. Aliás, esses dias eu comprei um abacaxi. Faz nem 2 semanas isso. Pensa num abacaxizão grande. Falei, nossa, nem estava muito barato. Quase R$10 o abacaxi. Eu falei, mas desse tamanho o abacaxi? Acho que eu nunca comprei um abacaxi tão grande. Quando eu abri o abacaxi, por dentro ele estava todo preto, podre. E por fora parecia lindo. Sabe o que isso significa? Que eu não soube analisar aquele fruto. Joguei o abacaxi inteiro no lixo. Não serviu para nada. Porque um fruto ruim não se aproveita para nada. Para discernir os falsos mestres, precisamos julgar não apenas pela aparência. Eu olhei por fora aquele abacaxi e parecia ótimo. Nós precisamos conhecer realmente seus frutos. Até porque muitos, a Bíblia diz, têm aparência de piedade. Aparência de piedade. Parece ótimo. Olha que igreja grande, cheia de gente. Todo mundo só elogia, todo mundo só fala bem dele. Deve ser uma bênção. Olha, mas tem um monte de gente indo para lá. Eu nunca vi uma igreja crescer tanto. Mas nós devemos julgar não apenas pela aparência. Devemos julgar, a Bíblia nos ensina, pelo procedimento, pelo comportamento, pelo testemunho de vida. Você olha para o testemunho ou você só ouve a pregação e fala, que bênção. Irmãos, para reconhecer um falso profeta, nós devemos examinar, Jesus está nos ensinando aqui, a vida que ele leva. Como ele vive? O comportamento, o caráter dessa pessoa estão em conformidade com o ensinamento de Cristo Jesus, com aquilo que Jesus ensinou. João diz assim, lá em 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então Jesus cobrava 30 mil para pregar? Tem gente aí cobrando 30 mil para pregar. E um monte de gente fala, que bênção, esse pastor é uma bênção. Quanto será que Jesus cobrou para sair do trono e vir para a manjedoura? Tinha que cobrar bem caro, né? Pois ele não cobrou nada, até porque nós não poderíamos pagar. Porque aquilo que é bom não pode ser comprado. Porque aquilo que tem valor espiritual não está à venda, meu irmão. Diferente do que dizem os falsos profetas. Olha, algumas igrejas ensinam assim, se você não sacrificar, você não pode receber nada de Deus. Mas nós devemos não apenas examinar a vida que ele leva, nós devemos também examinar a mensagem que ele prega e comparar com a palavra de Deus. Você faz isso? Essa é a melhor forma de não ser enganado. Seja como os cristãos de Bereia, que examinavam, a Bíblia diz, todos os dias as Escrituras para ver se aquilo que estava sendo pregado era realmente do jeito que estava sendo dito. Paulo falou isso. Vamos ver se é isso mesmo que a Bíblia diz. Silas falou isso. Vamos ver se é isso mesmo que a Bíblia diz. Eles corriam para a Bíblia todos os dias. E por isso, eles não eram enganados. Amém, queridos? Em relação a cada palavra que nós ouvirmos, em qualquer lugar, nós devemos aplicar um princípio que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Está aí. Examinai tudo. Examinai como? Com base na palavra de Deus. Retende o bem, fique só com o que for bom. Bom não segundo o seu gosto, bom não segundo a sua vontade, mas segundo essa palavra. Retenha apenas o que está em acordo total com a palavra de Deus. Amém? Deixa eu ajudar você.
pregação de autoajuda. Não é evangelho de Jesus. Não é. Pregação que dá todas as dicas para você ser realizado e contente e realizar todos os seus sonhos, todos os seus planos, ser bem-sucedido economicamente, financeiramente, profissionalmente. O que isso tem a ver com o evangelho de Jesus? Nada. Pregação coaching não é o evangelho de Jesus. Tem um monte agora de coach gospel. Tem um aí que tem milhões de seguidores, um tal de Pablo Marçal. Aquilo não tem nada a ver com o evangelho. Não estou dizendo que ele não possa até falar alguma coisa útil, de repente, mas não é o evangelho, não é pregação do Senhor Jesus, não é a palavra de Deus. Meu irmão, mais uma dica para você. Evangelho da prosperidade não é o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho do Senhor Jesus, queridos, diz: tendo o que comer e com o que se vestir, estejamos com isto contentes. É isso que dizem os pregadores do evangelho da prosperidade. Eles nunca vão falar esse versículo para você. Eles nunca vão dizer para você: manifesto é que nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Pelo contrário, eles dizem: você tem que ter mais, você tem que ajuntar mais, você tem que dar mais para você receber mais. Se você der 10, você vai receber 100, você vai receber 1000, vai receber 10.000. Claro, dá para eles, inclusive. Outra coisa, agora está em moda o evangelho da missão integral. Já ouviu falar? É o evangelho da ação social. É um evangelho que só se fala que nós precisamos ajudar os pobres, nós devemos ajudar os pobres, e Jesus veio para ajudar os pobres. E claro que nós podemos e devemos ajudar os pobres. Mas Jesus não morreu para tirar os pobres da pobreza material. Jesus morreu, a Bíblia diz, para salvar os pecadores. Você entendeu? O evangelho é enviesado pela esquerda, pelo esquerdismo. É o evangelho social. E eles chamam isso de evangelho da missão integral. Não é integral coisa nenhuma, porque a única missão aí é social. Está errado. Jesus não morreu para acabar com a desigualdade social. Pelo contrário, Jesus falou um dia: olha, os pobres, vocês sempre terão eles com vocês. Você se lembra que Jesus disse isso? Então, se ele tivesse vindo para acabar com a pobreza, Jesus veio sim para nos enriquecer, sim. Para que espiritualmente nós fôssemos enriquecidos, recebendo a sua graça, recebendo o seu perdão, recebendo o seu amor. Isso é o evangelho. Então nós precisamos comparar a mensagem que eles estão pregando com o verdadeiro evangelho que está aqui. Mas para isso você precisa conhecer o evangelho, você precisa ler o evangelho, você precisa estar cheio dessa palavra, para não ser enganado. Nós também devemos comparar a mensagem que ele prega com a vida que ele vive. Mas ele está vivendo o que ele está falando? Você entendeu? Precisamos comparar. Isso é analisar os frutos, para conhecermos os frutos. Jesus diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Tem gente que fala: não julgue, meu irmão. Quem é você para julgar? Bom, Jesus disse: julgai segundo a reta justiça, que está aqui nesta palavra. Esse é o padrão. Devemos, sim, julgar todas as coisas e reter apenas o que é bom. Amém, irmãos? Você quer saber como julgar segundo a aparência? Porque Jesus diz que não é para julgar segundo a aparência. Então, por exemplo, aquele pregador é uma bênção, todo mundo fica emocionado, todo mundo chora. Mas tem um monte de filme aí que não é nem cristão e faz todo mundo chorar também. A pessoa assiste o filme, é uma história comovente, todo mundo chora. Será que é uma bênção também esse filme? Não. Outros dizem assim: olha, ele é tão carismático, ele é tão engraçado, eu adoro esse pregador, como é gostoso escutá-lo. E a pessoa dá mais risada do que se estivesse assistindo um filme de comédia. Então deve ser uma bênção mesmo, né? Você vai na igreja para dar risada ou para ser edificado? E aí? Então eu estou te mostrando como
é que se faz para julgar segundo a aparência. Ai, aquela igreja está cheia, todo mundo está falando bem daquele lá, daquele cara. Daqui a pouquinho você vai ver o que Jesus fala sobre todo mundo falar bem. Mas, quando Jesus fala de fruto, existe o fruto bom e o fruto ruim. Nós precisamos entender, fruto bom segundo quem? Quem é que define o que é um fruto bom ou um fruto ruim? Eu? Você? Ou a palavra? Nós precisamos entender que o padrão para os bons frutos é o padrão da palavra de Deus e não o nosso, não é o meu gosto. Gosto cada um tem o seu, né? Mas isso aqui não tem nada a ver com gosto. Isso aqui não tem nada a ver com opinião. Em relação a falsos mestres e falsos profetas, queridos, nós não temos que ter opinião, nós temos que ter Bíblia. Só isso. Você tem a Bíblia? A resposta está aí. Porque a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, para nos guiar, para nos conduzir. Ela é luz para o nosso caminho, para que nós não sejamos enganados, para que nós enxerguemos corretamente. João Batista fala que tipo de frutos são esses. João Batista pregava assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso quer dizer, frutos dignos de gente que se arrependeu, de gente que foi transformada, de gente que conheceu a Cristo, de gente que agora é nova criatura. É esse tipo de fruto que nós devemos procurar. São frutos de uma vida entregue ao Senhor Jesus, uma vida rendida ao Senhor Jesus. Cuidado, meu irmão, muitos falsos profetas, muitos estão sendo elogiados pelo mundo e pelos ímpios. Se os ímpios estão falando bem, 99,9% de probabilidade de serem falsos mestres. Você sabia disso? Sabe por quê? Lucas 6, versículo 26. Olha o que Jesus disse: ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês. Todo mundo falando bem? Significa que você já se conformou com esse mundo. Que você pensa igualzinho esse mundo. Pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Sabe o que acontecia quando os falsos profetas diziam para Israel: vai dar tudo certo, pode continuar do jeito que está, que Deus vai abençoar vocês. Não vai ter guerra não. Não vai ter problema não, não vai ter seca não. Eles estavam elogiando esses falsos profetas. As pessoas, que maravilha, eu gosto desse profeta. Só que era tudo mentira. Então, quando tem milhões e milhões de seguidores, tome cuidado. Claro que não é impossível que um servo do Senhor seja seguido também por muitos filhos de Deus, mas esteja atento aos frutos. Porque Cristo mostra também para nós como Deus vê os falsos profetas. Veja, o mundo elogia os falsos profetas, fala bem dos falsos profetas. Por quê? Porque eles pensam de acordo com os pensamentos do mundo. Porque eles também ensinam que não tem problema no aborto, como muitos falsos mestres estão dizendo hoje. E é a linha do que o progressismo ensina. A mesma linha. Não tem problema, pelo contrário, cada mulher deve decidir. Aí tem os falsos mestres dizendo, é isso mesmo. Não tem problema. Vem o Edir Macedo e declara, eu sou a favor do aborto. Aí vem o Ed René e declara, eu também sou a favor do aborto. O que a sociedade vai fazer? Aplaudir, vai elogiar, eles são, olha, é isso mesmo. Agora sim, aí sim um pastor com um pensamento bacana, igualzinho do PT, olha só que legal, que bênção. Assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Como? Elogiando. Tome cuidado. Mas sabe como é que Deus vê os falsos profetas? Mateus 15, versículo 14. Jesus diz assim, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova.
Se você for guiado por um falso mestre, você vai cair na mesma cova que ele, no mesmo buraco, no mesmo precipício de perdição eterna que ele. É isso que você quer para a sua vida? Você quer cair numa cova? Siga o falso mestre, siga o falso profeta, acredite nele, elogio, siga a maioria. Sabe quem é esse cego sendo guiado por um outro cego? É aquele que não analisa os frutos. Ele não sabe observar e analisar os frutos, e assim ele é enganado. Vai cair na mesma cova que o falso profeta. Terceiro lugar, para você identificar os falsos profetas. Jesus nos ensina aqui em Mateus, no capítulo 7, que eles não fazem a vontade de Deus. E Jesus diz no versículo 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, porque eles falam assim. Eles oram, Senhor, Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Os falsos mestres não se importam com a vontade do Pai. Sabe por quê? Porque eles não são ovelhas, eles são lobos. Quem se importa com a vontade do pastor? A ovelha. E Jesus já disse que eles são lobos disfarçados de ovelhas apenas. Eles não se importam com a vontade do Pai, nem em relação à própria vida deles, muito menos em relação ao rebanho. Eles estão indo para a cova e levando juntamente com eles todos aqueles que os seguem. E eu quero apenas mostrar 3 aspectos aqui, no que diz respeito ao fato de os falsos mestres não fazerem a vontade de Deus. Letra A, eles falam em nome de Deus o que Deus nunca falou. Tem gente que quando alguém diz, assim diz o Senhor, já começa a chorar. Ai meu Deus, é agora, é agora. Cuidado. Eles afirmam crer na palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ensinam doutrinas que não são bíblicas e, pelo contrário, que são antibíblicas, contrárias ao ensino da palavra. E isso, queridos, não é novidade. Jeremias já falava sobre esses homens. Olha só o que Deus fala através de Jeremias. Jeremias 14:14. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome. Eles estão falando no nome de Jesus, no nome de Deus. Mas olha o que Deus diz sobre eles. Nunca os enviei. Nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Deus nunca enviou esses homens, nunca deu ordem nenhuma para eles e nunca falou nada com eles. E eles estão dizendo, assim diz o Senhor. Aí eles falam alguma coisa para você e diz que Deus está falando para eles. O versículo continua. Visão falsa e adivinhação. Adivinhação não tem nada a ver com o Espírito Santo. E vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. É isso que os falsos mestres estão falando para enganar um monte de gente. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu coração. Tem gente que adora ouvir uma profetada. Vai para a cova junto com o falso profeta. Ele vai levar você para o buraco, porque o cego vai levar o outro cego junto com ele, Jesus falou. Se você é do tipo de crente que corre atrás de profecias e revelações, você é um fortíssimo candidato a ser enganado pelos falsos profetas. Você está na fila, qualquer momento vai chegar a sua vez de cair na cova. E eles vão falar exatamente o que você quer ouvir, sabia? Por quê? O que eles falam? Vaidades. Aquilo que está no coração do homem, não aquilo que está no coração de Deus. Visão falsa, adivinhação. Eles olham para a sua cara, essa pessoa que não usa aliança, é solteira. Meu servo, eu tenho um preparado para você. Aí o irmão já, ai meu Deus, é hoje. Agora, quando vai ser? Quando vai ser que eu vou conhecer esse homem de Deus, essa mulher? Então, você está entendendo? Eles olham para a pessoa, veem as vulnerabilidades, veem as necessidades da pessoa. Isso não é novidade, meu irmão.
Isso não é novidade, porque é exatamente o que os falsos profetas sempre fizeram também na história de Israel. Enganando as pessoas por causa das suas fragilidades, das suas expectativas, das suas necessidades. Mas o triste, sabe o que é? O mais triste é que tem gente que está em igreja séria, onde se prega a palavra, onde se ensina essa palavra com sinceridade e sem distorção, mas quando fica sabendo que está na cidade um falso profeta, vai correndo para ser enganado. Ai, que bênção, me engana que eu gosto. Vai atrás do falso profeta, vai a lugares onde os falsos mestres estão ensinando as suas heresias. Quanta cegueira, que pena. E eu espero que você não seja um desses. Não vá a lugares estranhos, ouvir ensinos estranhos de gente estranha, que parece ovelha, mas é lobo. Você bota a perder, você joga fora tudo o que Deus está dando a você. Todo o alimento, é como se você pegasse todo o alimento que Deus dá a você, que um pastor sério providencia para você, vomita tudo aquilo e vai se encher de porcaria, de junk food, de fast food, de veneno. Valorize, meu irmão, o bom alimento que um bom pastor dá a você. Se você acredita que está em uma igreja onde a palavra é ensinada. Agora, se você acredita que não, talvez seja melhor você ir para a igreja universal do reino de Deus, cujo pastor defende o aborto, o senhor Edir Macedo. Mas a mãe dele não defendia, né? Por isso ele pode fazê-lo, por isso ele pode defender o aborto, porque a mãe dele era contra o aborto. Então, letra A, os falsos mestres falam em nome de Deus o que Deus nunca falou. Mas letra B, os falsos mestres não ensinam a totalidade do evangelho. Isso é muito importante. Muitas vezes, você vai a alguma igreja, você participou de um culto, olha, tudo que o pastor falou hoje está ok, estava na Bíblia. Aí você vai mais um culto, olha, tá bom, acho que não é muito profundo, né? Parece meio superficial, mas pelo menos não está falando nenhuma bobagem. Só que alguns mestres só ensinam 1, 2 ou 3% do evangelho. Você não conhece um falso mestre apenas pelo que ele ensina, mas também pelo que ele não ensina. Por exemplo, em alguns lugares jamais vai se dizer que o pecado é pecado. Só vai se dizer que Jesus ama a todos. É mentira que Jesus ama a todos? Não, é mentira, é verdade. Mas se o mesmo homem que diz ser homem de Deus, além de dizer que Jesus ama a todos, não diz também que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e precisam se arrepender dos seus pecados, ele só está contando um pedacinho da história. E isso também é característica dos falsos mestres. Eles só pregam o que todo mundo gosta de ouvir. Só o que agrada a todos. Ensinam apenas o que lhes convém ou o que a audiência quer ouvir. Olha que interessante o que Paulo diz aos presbíteros de Éfeso, quando ele estava se despedindo, partindo da cidade de Éfeso. Isso está no livro de Atos, no capítulo 20, a partir do versículo 25. Ele diz assim: e agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus. O que Paulo pregava? O reino de Deus. Não o reino dele, não o reino dos homens, não a glória dos homens, o reino de Deus. Não vereis mais o meu rosto, ou seja, eu estou me despedindo definitivamente de vocês. Versículo 26. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, ou seja, estou inocente do sangue de todos. Uma outra tradução diz exatamente isso. Estou inocente do sangue de vocês. Versículo 27, eu grifei aí para ficar bem claro para você. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Sabe o que isso significa? De Gênesis a Apocalipse. Todo o conselho de Deus. Não só a parte que todo mundo gosta de ouvir. Deus é amor. Você já viu alguém brigar com o outro que diz que Deus é amor? Não, né? Você já viu alguém ficar irritado com os crentes porque os crentes falaram Deus ama você? Parece que não. Agora, quando você diz você é pecador
precisa de Jesus, porque senão você está perdido. Aí tem gente que não gosta. Então os falsos profetas só pregam a parte legal do evangelho. Negar-se a si mesmo. Muitas e muitas igrejas não falam nada, absolutamente nada sobre isso. Mas isso é o evangelho. Jesus diz: qualquer, pois, dentre vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essa parte eles não falam. Não, senão... E eles dizem o seguinte: não vamos falar isso não, senão muita gente vai embora da igreja. O nosso compromisso, queridos, se nós somos servos do Senhor, é com todo o evangelho, com toda a palavra, com toda a pregação. Os falsos mestres podem até dizer que creem na palavra. Você pergunta para eles: mas você crê na palavra? Creio, mas ele só prega as partes agradáveis. Não fique em uma igreja onde só se prega o evangelho água com açúcar. Você está sendo iludido. A sua fé nunca vai criar raízes. Você vai ser, sabe, aquela sementinha de feijão que plantam no copinho com algodão e água que as crianças fazem na escola para aprender como é que uma semente germina? Você já viu isso? As crianças vão na escola, o professor vai dizer: olha, eu vou ensinar vocês como é que a semente germina. Pega um feijãozinho, põe num copinho com água e algodão e deixa lá. O que vai acontecer com aquela sementinha? Vai nascer. Quanto tempo que vai viver aquele pé de feijão? Logo ele morre. É assim a vida dos crentes que estão nessas igrejas onde só se prega 1 ou 2% do evangelho. Nunca vão criar raízes, nunca vão crescer, nunca vão se fortalecer. Um evangelho adaptado ao gosto do freguês não é o evangelho de Jesus, entendeu? Então lembre-se disso: os falsos mestres não pregam contra o pecado, porque isso é ofensivo. Igrejas liberais onde tudo é permitido, não, tudo pode. Geralmente são falsas igrejas dirigidas por falsos mestres. Está aí a dica para ajudar você, se você ainda tem dúvidas. E letra C, nós aprendemos aqui que os falsos mestres praticam o mal. Jesus diz assim no versículo 22, muitos, presta atenção, muitos, não são poucos. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Tem igrejas na televisão que não se fala nada do evangelho, só se mostra milagres, milagre, um milagre, outro milagre, outro milagre. Não tem nem pregação do evangelho, é só milagre. Muitos milagres, exatamente como está escrito aqui. Então eu lhes direi claramente, abertamente. Jesus vai dizer para esses homens: nunca vos conheci. A ênfase da igreja são os milagres? Isso não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, a ênfase dele é arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Porque você pode receber muitos milagres e ir para o inferno com milagre e tudo, como esses falsos mestres que não só receberam, como fizeram milagres, vão para o inferno com todos os seus milagres no currículo. Você sabia disso? Muitos milagres. Tem igreja que o milagre está tendo nome, a igreja dos milagres. Aqui tem milagre, aqui é só milagre. Nós somos um milagre da sua vida. Aí a música é sobre o milagre. Hoje o meu milagre, o milagre, o milagre, é tudo milagre. Milagre vai ser o dia que eles começarem a pregar o evangelho. Vai ser um milagre, mas não vão começar. Porque são falsos mestres, são falsos profetas, enganando gente que não sabe analisar os frutos, que não conhece a palavra, e por isso é presa fácil na mão dos falsos profetas. Eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Olha só, a Bíblia fala de casos de homens que vão abandonar a fé, mas esses aqui não, eles nunca conheceram o Senhor. Eles já entraram nisso aí como um negócio. Eles nunca foram discípulos de Jesus e se desviaram. Que Jesus ia dizer para eles: eu nunca conheci vocês. Não tenho nada a ver com esses milagres que vocês fizeram. Profetizaram, expulsaram demônios, fizeram milagres, mas não são discípulos de Jesus, não são ovelhas de Jesus e não têm parte alguma com Jesus. Você se lembra que os magos da corte de Faraó fizeram o mesmo milagre logo após
Moisés ter pegado a sua vara e ela ter se transformado numa cobra, os magos de Faraó foram lá e fizeram a mesma coisa. E depois mais alguns ainda. Mas era Deus que estava fazendo aqueles milagres? Não. Eles praticam o mal. Eles vivem na prática do pecado, porque não são ovelhas, porque não estão nem aí para a vontade do Senhor. Paulo diz sobre eles em 2 Coríntios: tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Meu irmão, como eu disse a semana passada, precisamos de discernimento, precisamos de sabedoria, precisamos orar, precisamos ler esta palavra para não sermos enganados por eles. Se eles são falsos apóstolos, eles não estão preocupados em fazer o bem, eles praticam o mal, eles estão no pecado, praticando a iniquidade, vivendo na iniquidade, porque são lobos vestidos de ovelhas. Não tem como eles se comportarem como ovelhas, só no palco. Conclusão, queridos: os falsos mestres não são ovelhas, eles são lobos. Não brinque com lobos, fuja deles. Segundo lugar, os falsos mestres não dão bons frutos. Estamos recapitulando aí os 3 pontos. Não são ovelhas, não dão bons frutos. E em terceiro lugar, não fazem a vontade de Deus. Eles fazem a vontade deles mesmos, dos seus próprios desejos, dos seus próprios apetites. A pergunta agora é: o que vamos fazer em relação aos falsos mestres? O que você deve fazer? O que você acha? A resposta está na palavra. Vamos lá para o final. Segunda carta de João, no capítulo 9. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você grifar esse versículo lá. Segunda carta de João, lá no finalzinho da sua Bíblia. Essa carta não tem capítulos. Capítulo único. Então é apenas dividido em versículos. 2 João, versículo 9. Preste atenção aqui. A Bíblia vai ensinar você o que você tem que fazer depois que você identificou um falso profeta. Espero que nessa noite você tenha imaginado alguns aí. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, é o que fazem muitos falsos profetas. Primeiro, não tem Deus. São lobos, não tem Deus, não são ovelhas. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Quem permanece no ensino. A Bíblia está desatualizada. Precisamos atualizar esse ensino. Está ultrapassado. Não permaneceu no ensino, não tem Deus. Versículo 10. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Não é nem para você falar oi. Você entendeu? Se você sabe que é um falso profeta, que está vindo até você para enganar você, você sabe que é um lobo, você vai lá dar um abraço no lobo, só vou dar um abraço nele, depois eu vou embora. Eu não arriscaria se fosse você. Não receba na sua casa. Nem vá na casa dele, óbvio. A não ser se for lá expulsar o demônio dele, se Deus dirigir você para fazer isso. Não recebam em casa nem o saúdem. Olha o versículo 11. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tem um pregador ali, eu não sei se é bom, mas vou lá ouvir. Cuidado para não se tornar participante. Aí você vai lá e ainda dá oferta para o cara, que é um mercenário, que é um enganador, que é um lobo. Você está se tornando participante, digo mais, e patrocinador das obras malignas daquele homem, do enganador, do instrumento de Satanás, para levar outros à perdição, do cego que está levando outros cegos a caírem na cova. Meu irmão, fique firme na palavra. Valorize o ensino dessa palavra, para você não ser enganado, para você ser fortalecido.
E para você vencer nesses últimos dias, que são dias de trevas, de falsos mestres, de falsos profetas, dias em que a iniquidade está se multiplicando, em que o amor de muitos está se esfriando, nós precisamos, queridos, mais do que nunca, estarmos firmados na rocha. E a rocha é essa palavra. Nessa parábola, a rocha é a palavra. Quando Jesus diz, aquele que está firmado sobre a rocha, é aquele que pratica, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Essa palavra, não a palavra dos lobos, não a palavra dos falsos mestres, dos enganadores, dos aproveitadores, que só querem se aproveitar das ovelhas. Você entendeu? Amém? Nem pegue na mão deles. Fuja deles. Não adianta, meu irmão, você estar ouvindo a palavra, e aí quando aparece um falso profeta, você vai lá ouvir o falso profeta. Quanta gente sendo enganada. Quanta gente que não sai da superficialidade, porque ouve gente superficial, que não prega a palavra, que só prega 1 ou 2% do evangelho. Em igrejas superficiais, onde só se prega 1 ou 2% do evangelho, onde não se prega um evangelho que transforma a sua vida, que transforma a sua existência, onde não se prega um evangelho que realmente sacode as estruturas do seu ser, só se fala coisas leves, lights e agradáveis. Isso não é o evangelho de Jesus. Não se engane, mas essa palavra tem vida para você, e vida abundante. Amém? Vida abundante não é o evangelho coach. Vida abundante não é o evangelho da prosperidade. Vida abundante é apenas e tão somente em Cristo Jesus e em sua palavra eterna, poderosa. A palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até o nosso coração e ela transforma o nosso ser. Ela transforma os nossos pensamentos, ela transforma o nosso espírito, a nossa alma e toda a nossa história. Amém? Vamos ficar em pé?